Aí dentro do tema aí de mendigos emocionais, né, nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, eu estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora, veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo. Pedro mesmo? Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor, ao e à afeto, dedicação de como Jesus. aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Agora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudos? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, um homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive, quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real.